Salmo 42:5 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista aqui está questionando suas emoções. Há um abatimento identificado, uma perturbação crescente que já é maior do que sua paz. E há em nós, amados, um quesinho de fragilidade, porque nós temos a capacidade, a condição, Deus nos fez assim, nós temos a capacidade de nos entristecer, de nos decepcionar, de nos magoar, nós temos capacidade de nos ressentir, e a vulnerabilidade do que sentimos faz oscilante a condição da alma. Nós estamos expostos às mais variadas atmosferas, às mais variadas influências. Nós somos todos os dias alvo de amor e ódio, de aceitação e rejeição, de celebração e perseguição, de respeito e desprezo, de encorajamento e críticas destrutivas, de provisão e falta, de alegria e tristeza, de saúde e enfermidade. O fato é que nós somos afetados por fatores que nós não controlamos. A história que escrevemos com as nossas vidas, ela não depende apenas do que esperamos dela ou de quão positiva seja a nossa atitude. Nós somos surpreendidos a todo tempo, tanto por coisas boas quanto por coisas nem tão boas. A fé entra aqui como um instrumento através do qual você se conecta a Deus e o convida a participar, a pôr fim ao caos, a reordenar, a redefinir os seus caminhos. Mas há quem, apesar da fé, se sinta rejeitado, machucado, ferido, frustrado, injustiçado. Esse tipo de sentimento que vai além do não reconhecido. Se você escuta a história de uma esposa que sempre fez tudo pelo seu esposo e de repente ela é abandonada e trocada por outra, coisas se arrebentam dentro dela. É mais do que não ser reconhecida como deveria. Coisas explodem dentro dela. Você dá sua vida num ministério, se sacrifica, se doa, se envolve, além do que poderia, aceita o custo. Mas um dia, quando não consegue alcançar as expectativas irreais criadas ao seu respeito, descobre que é descartável. Não é que você não foi reconhecido como você deveria. Você foi destruído, você foi invadido, você foi arrebentado. Um líder, um pastor, devota a sua vida às ovelhas que estão sob o seu cuidado. Ele alimenta, ele cura as feridas, ele aconselha, ele limpa, ele protege. E um dia ele é vítima de deslealdade, de indiferença. As pessoas se vão, seguem suas vidas, sem ao menos se despedir, ou ainda pior, se voltam contra ele. É mais do que não ser reconhecido como devia, mas é ser ferido, é ser machucado. Um empresário que ama a Deus, é fiel a Deus em todos os aspectos,
não toma uma decisão sem orar, pede conselho a Deus, pede conselho aos seus líderes, mas de repente ele vê a sua empresa ruindo, o seu patrimônio se diluindo. É mais que não ser reconhecido como deveria, mas é ser afetado, é ser atingido. Sofrimento e dor causados por perdas, por aflições, por enfermidades, bagunçam os sentimentos daquele que prioriza Deus. Porque se não há uma prioridade a Deus, se espera o pior dessa terra. Mas se há uma vida de aliança a Deus, sentimentos assim nos confundem. E qual é a reação mais comum à alma abatida e perturbada? Isolamento, autopreservação, autoproteção. É como se essa alma dissesse: nunca mais ninguém terá a chance de fazer eu sentir de novo o que eu estou sentindo. Nunca mais ninguém terá a oportunidade de me ferir de novo como eu fui ferido. Nunca mais ninguém terá essa chance. E aí você constrói muralhas. Só que você se limita por elas. Personagem central desse sermão viveu nos dias que Abraão ainda era chamado de Abrão, cerca de 1800 anos antes de Cristo. Ela entrou na história por um acaso e se tornou tão importante que Paulo a cita numa carta no Novo Testamento, escrevendo à igreja de Gálatas, da Galácia, aos Gálatas. Gálatas 4, 22 a 26, ele diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, diz Paulo, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, repita, Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, Agar, a nossa personagem hoje, figurava num drama simbólico que representava a nação de Israel carnal, pelo pacto da lei inaugurado lá no Monte Sinai, hoje no Egito. Ela representava a sua vida, a sua existência, representou um pacto que deu à luz filhos para a escravidão. Ou seja, a partir do momento que no Sinai o povo recebe a lei, ele a recebe tão somente para entender e descobrir a sua incapacidade de cumprir essa lei, e ele descobre que esse é um pacto de morte, que ninguém pode ser salvo pela lei. E Agar foi chamada para ilustrar essa aliança, foi destacada a sua vida para tipificar essa aliança de morte. A Jerusalém, nos dias de Paulo, era uma Jerusalém religiosa, era uma Jerusalém que estava sob esse pacto da lei. E Paulo fala que essa Jerusalém era uma Jerusalém em que os seus filhos eram escravos, encontravam-se em escravidão pela sua incapacidade de cumprir a lei, por sua condição pecaminosa. Só que ele diz que os gerados de Deus são filhos da Jerusalém de cima, da nova Jerusalém, e esses são livres. E essa representada por Sara e os seus filhos, que jamais esteve Sara em escravidão. Agora, o que a história de Agar tem a nos dizer? O que a história de uma mulher cuja vida foi ilustração de uma aliança e de um
pacto no Sinai, um pacto de lei, um pacto de morte. O que alguém que se tornou esse símbolo, esse tipo do pacto da lei, tem a nos dizer? Como Deus a tratou, que processos ela enfrentou e o que nós podemos aprender com ela. Para isso, abra sua Bíblia em Gênesis 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, então aqui eles ainda tinham seus antigos nomes, Sarai e Abrão, mas durante toda essa pregação eu vou me referir aos dois como Sara e Abrão, mas saiba que aqui ainda eram Sarai e Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara a terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Até aí. Sara não podia ter filhos, ela estava sobre uma promessa, ela tenta auxiliar o Deus da promessa, dando uma escrava ao seu marido, uma concubina ao seu marido, para que ele pudesse gerar um filho da concubina. Só que com isso uma situação delicada se gerou, porque quando essa criança nasce, ela se sente desprezada pela escrava, e ela pede para Abraão se posicionar ali. E Abraão diz: ela é tua serva, faz o que você bem entender. E o que ela bem entende é humilhar, é perseguir, é afligir a Agar. E assim entra em cena Agar, de uma personagem coadjuvante a uma atriz que rouba a cena, uma comum serva egípcia, que sai do anonimato, sai de uma vida sem privilégios, sem grandes expectativas, para simplesmente estrelar na história do patriarca, simplesmente na história do patriarca das 3 maiores religiões mundiais. Agar, que era escrava, então se torna concubina de Abraão e mãe de Ismael. E quando Abraão estava no Egito, devido à fome em Canaã, ele recebeu ali servos e servas, e pode ser que Agar tenha sido tomada a serva exatamente nessa época, como nos conta Gênesis 12, 16. Então Abraão e Sara, que eram Abrão e Sarai, sobre essa promessa, Deus os avisou que lhe daria um filho, só que isso era muito pouco provável pela idade avançada dos dois, do casal, e principalmente por Sara ser estéril, como aponta Gênesis 11:30. Ansiosa e certa de estar fazendo o correto, Sara então pede para Abrão ter relações sexuais com a escrava. Só que, pela pressão exercida agora sobre a escrava depois de conceber, Agar foge, Agar corre, Agar tenta se desvincular, tenta se desligar daquela situação de opressão. Só que aí, num lugar, na fonte, a caminho de Sur, um anjo encontrou Agar e instrui Agar. Amados, uma mulher que não pediu para viver o que estava vivendo, na verdade ela estava ali como escrava, ela estava ali para servir, mas agora
inserida no contexto todo, ela se vê perdida, desorientada, se sentindo injustiçada, porque não era culpa dela o fato dela estar grávida de Abraão, carregando um filho de Abraão no seu ventre. A ideia tinha sido de Sara, não dela. Então, confusa, ela reage como se havia de esperar, ela foge. E por que como se havia de esperar? Porque, amados, esse é o padrão de reação da alma abatida. A rejeição é o gatilho. Ao ser humilhada, os sentimentos de Agar a atraem. Fica impossível para Agar conceber qualquer futuro diferente daquele que ela estava vivendo naquele exato momento. Agar talvez tenha verbalizado algumas frases como nos é comum hoje em dia. Isso não vai mudar nunca. O negócio é fugir, o negócio é correr. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Isso nunca vai ser diferente do que tem sido. Eu nunca serei feliz desse jeito. Esse quadro nunca vai mudar. Eu não vou aguentar esse fardo. Está pesado demais. Aqui, com essa circunstância, nesse contexto, eu nunca serei feliz. Eu não posso me iludir. É melhor fugir, é melhor recomeçar, mas ficar aqui não vai dar. Talvez ela tenha se cobrado. Eu sou uma escrava. Onde é que eu estava com a cabeça? A hora que eu achei que eu pudesse ser feliz. Burra. O que você fez na sua vida? E aí se inicia um processo de autossabotagem. É quando você se fecha para qualquer outra possibilidade. Não está decidido. Eu vou fugir, eu vou correr, eu vou assassinar. Quando eu fugir, qualquer embrião de qualquer possibilidade de algo novo, de algo diferente do que eu vejo. E sabe o que significa o nome Agar em hebraico? Agar em hebraico significa fuga ou emigrante. E por que fugimos? Porque é muito mais fácil fugir do que ficar e enfrentar a situação. É muito menos desgastante você evitar o confronto, você evitar o conflito. É muito mais simples você pintar uma tela em branco do que você ter que retocar e consertar uma pintura que já existe. E ela foge. Mas o que ela não percebe, o que a maioria de nós não percebemos, é que quando nós fugimos, nós não estamos sendo dirigidos por Deus, mas nós estamos sendo controlados pelas nossas emoções.